Faço a você um convite para relembrar que, se existirem forças superiores, elas estão conosco em meio a todo esse silêncio. Se gosta desse tipo de conteúdo, entra para o nosso canal. Quando a dificuldade chega, quase todo mundo reage do mesmo jeito. O olhar se volta para fora, para cima, para algum lugar invisível onde se espera uma resposta rápida, um sinal claro, uma solução definitiva. Mas o que raramente é percebido é que, nesse mesmo instante, o invisível também observa. Não observa a dor em si, mas o modo como ela é carregada. O mundo invisível não se move por pedidos desesperados, nem por discursos emocionados. Ele se move pelo que a pessoa sustenta quando o problema deixa de ser novidade. Quando o cansaço se instala, quando a esperança já não vem tão fácil, é aí que o comportamento começa a falar mais alto do que qualquer oração. Existe uma ideia silenciosa atravessando todas as experiências humanas difíceis. A dificuldade não é apenas algo a ser vencido, mas algo que revela. Revela caráter, revela maturidade, revela até onde a consciência consegue permanecer fiel a si mesma sem precisar endurecer o coração. Não se trata de romantizar a dor. Sofrer não torna ninguém melhor automaticamente. Há pessoas que sofrem e se tornam mais amargas, mais fechadas, mais impacientes com o mundo. E há pessoas que sofrem e, mesmo exaustas, preservam algo essencial: o cuidado com o outro, o respeito pelos próprios valores, a capacidade de não se transformar na própria ferida. Essa diferença é percebida no plano invisível com uma clareza que o olhar humano não alcança. O auxílio espiritual não se organiza como uma recompensa moral, nem como um prêmio por sofrimento acumulado. Ele se organiza por sintonia. Aproxima-se de quem mantém certa coerência interna, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Não exige perfeição, exige honestidade. Não exige heroísmo, exige humanidade. Por isso, muitas ajudas não chegam como eventos grandiosos, chegam como detalhes. Um gesto mínimo, uma inspiração simples, uma escolha pequena que muda o rumo de algo maior. O invisível trabalha com o que é possível sustentar sem violar a consciência. Há um respeito profundo pelas crenças sinceras de cada pessoa. A espiritualidade não corrige caminhos à força, não desautoriza a história que alguém construiu ao longo da vida. Quando chega o momento de uma transição maior, ela acontece dentro da linguagem simbólica que aquela alma entende, respeitando seus vínculos, suas referências, sua forma de amar o sagrado. Isso desmonta a ideia de que existe um único molde de espiritualidade aceito pelo invisível. O que importa não é o rótulo, mas a integridade com que se vive aquilo em que se acredita. Onde há verdade interior, há acolhimento. Onde há respeito pelo bem, há continuidade. Outro ponto fundamental é que o invisível não age para satisfazer expectativas externas. Muitas vezes, o mundo inteiro deseja que algo aconteça de um determinado jeito, mas a resposta segue outra direção. Não por indiferença, mas por visão mais ampla. Nem tudo o que parece perda no curto prazo é ausência de cuidado. Às vezes é proteção de algo que ainda não se enxerga. Em situações extremas, essa lógica se torna ainda mais evidente. Há pessoas que atravessam traumas profundos e saem transformadas, não porque foram poupadas, mas porque encontraram um sentido maior para continuar. A dor não foi retirada, mas foi ressignificada. O sofrimento não foi negado, mas foi integrado a uma missão mais ampla de cuidado, serviço ou reparação. O invisível não impede que a vida machuque, ele impede que a dor seja inútil. Essa é uma diferença essencial. A experiência difícil passa a ser um campo de teste silencioso, não para medir fé, mas para observar escolhas. Como alguém reage quando é provocado, ofendido, mal interpretado? Como se comporta quando é exposto a situações que poderiam gerar escândalo, conflito ou ruptura? O comportamento nesses momentos revela mais do que anos de discurso. Há situações em que a própria dificuldade surge como uma tentativa de desorganizar, não apenas emocionalmente, mas moralmente. Pequenas armadilhas aparecem, oportunidades de reagir mal,
de humilhar, de excluir, de se colocar acima do outro. O invisível observa atentamente essas encruzilhadas, não para punir, mas para compreender até onde aquela consciência já consegue sustentar o bem sem negociar seus princípios. Quando a reação é lúcida, firme e respeitosa, algo se reorganiza no campo sutil. A situação pode não desaparecer, mas perde força. O impacto é amortecido, as consequências são menores. Às vezes, uma crise que poderia se tornar devastadora se dissolve em algo administrável, simplesmente porque alguém escolheu agir com serenidade em vez de impulsividade. Essa serenidade não é fraqueza, é domínio interno, é maturidade espiritual aplicada ao cotidiano. O invisível responde muito mais a esse domínio do que a qualquer demonstração externa de religiosidade. Ele se aproxima de quem demonstra capacidade de não ferir, mesmo quando ferido, de quem consegue acolher, mesmo quando rejeitado, de quem escolhe não revidar automaticamente, não por submissão, mas por consciência. Outro aspecto pouco compreendido é que nem toda ajuda vem para livrar alguém da responsabilidade. Muitas vezes, o auxílio chega exatamente para que a pessoa consiga sustentar aquilo que precisa ser vivido. Força para continuar, clareza para decidir, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado naquele momento. Isso explica porque, em algumas histórias, a resposta não vem como cura imediata, mas como coragem para seguir. Não vem como solução financeira instantânea, mas uma oportunidade inesperada que exige esforço e dedicação. Não vem como proteção total, mas uma intuição simples que evita um perigo maior. O invisível não age por nós, ele caminha conosco quando percebe disposição real de caminhar. Essa disposição não precisa ser constante. Todos caem, reclamam, se revoltam em algum momento. O que importa é a capacidade de retorno, a direção para a qual a consciência volta depois de oscilar. O mundo invisível observa tendências, não episódios isolados. Quem retorna sempre ao eixo do bem, mesmo depois de tropeçar, constrói um campo interno confiável. Esse campo passa a ser reconhecido, protegido e sustentado, de formas que nem sempre são visíveis, mas são profundamente eficazes. E é a partir desse reconhecimento silencioso que a travessia ganha outro sentido. A dificuldade deixa de ser apenas obstáculo e passa a ser também convite. Convite para agir melhor, para amar com mais consciência, para não desperdiçar a experiência em revolta estéril. O invisível não exige santidade, exige presença. Presença no que se sente, no que se faz, no que se escolhe não fazer. Exige que a pessoa não abandone completamente o próprio centro em troca de alívio imediato. Quando isso acontece, algo se alinha, não porque a vida se torna fácil, mas porque passa a ter sentido. E é nesse ponto que a observação se aprofunda ainda mais, porque a consciência começa a mostrar, na prática, quem ela realmente é quando ninguém está aplaudindo. Quando a consciência começa a agir assim, algo muito específico passa a acontecer no campo invisível. Não é uma mudança brusca, nem um evento que chame a atenção, é um ajuste fino, como se o ambiente ao redor passasse a responder com mais precisão àquilo que a pessoa realmente é, e não ao que ela aparenta ser. O mundo invisível respeita profundamente a verdade interior. Respeita aquilo que foi vivido com seriedade, mesmo que não foi compreendido por todos. Por isso, quando chega o momento de uma transição maior, esse respeito se manifesta de forma simbólica, delicada, quase pedagógica. A pessoa é acolhida dentro da linguagem que construiu ao longo da vida, dentro daquilo que ela amou, honrou e tratou com reverência. Não existe violência espiritual. Não existe imposição de crença. O invisível não corrige a história de alguém apagando sua identidade. Ele a continua. Essa lógica ajuda a entender por que, em momentos extremos, algumas pessoas são recebidas com imagens, sons e presenças que fazem sentido apenas para elas. Não se trata de ilusão, mas de cuidado. A espiritualidade não rompe vínculos sinceros, ela os utiliza como pontes. Esse mesmo princípio se aplica aos que permanecem aqui, atravessando crises prolongadas.
O invisível não entra para confundir, nem para criar dependência emocional. Ele entra para sustentar o que já existe de bom, para fortalecer o que ainda pode florescer. É por isso que muitas vezes o auxílio vem por meio de intuições simples, não como vozes estrondosas, mas como impulsos suaves, um gesto que parece banal, uma palavra que surge sem planejamento, um movimento mínimo que, se não fosse seguido, poderia ter levado a um desfecho muito diferente. Essas intuições não surgem do nada, elas encontram passagem em quem mantém certo nível de serenidade mesmo sob pressão. Não é ausência de medo, é domínio do impulso. A pessoa sente o medo, mas não se entrega completamente a ele. Sente a raiva, mas não a transforma em ação destrutiva. Sente a tristeza, mas não permite que ela se transforme em amargura permanente. Esse tipo de postura cria espaço interno, e onde há espaço, há passagem. O invisível não grita porque não precisa competir com o ego. Ele aguarda o silêncio interno. Aguarda o momento em que a pessoa para de reagir automaticamente e começa a perceber. É nesse intervalo que a inspiração acontece. Há situações em que a maior prova não está na dor em si, mas na forma como se lida com o outro durante a dor. Conflitos, provocações, exposições públicas, mal-entendidos. Esses momentos são observados com atenção especial, não pelo escândalo que podem gerar, mas pela resposta que revelam. Quando alguém é colocado numa situação delicada em que poderia humilhar, excluir ou se proteger ferindo e escolhe não fazê-lo, algo se firma no campo invisível, uma espécie de selo silencioso de maturidade. Não porque a pessoa foi boazinha, mas porque demonstrou capacidade de sustentar o bem mesmo sob tensão. Essa capacidade não é comum e por isso é tão observada. O mundo invisível sabe que atitudes impensadas em momentos críticos podem gerar consequências longas e dolorosas. Por isso, quando alguém atravessa essas situações com lucidez e respeito, mesmo pagando um preço emocional por isso, o impacto futuro é drasticamente reduzido. A crise passa sem criar ramificações desnecessárias. Nem sempre isso é percebido de imediato. Muitas vezes só se entende depois, quando se olha para trás e percebe que algo muito pior poderia ter acontecido. Outro aspecto importante é que a ajuda espiritual não anula o esforço humano. Pelo contrário, ela frequentemente cria circunstâncias que exigem ainda mais dedicação. Um trabalho inesperado, uma responsabilidade que surge no pior momento, um compromisso que parece pesado demais para quem já está cansado. Mas existe um motivo para isso. O bem praticado durante a dificuldade reorganiza o campo interno de forma profunda. Ele impede que a consciência se feche em autopiedade. Ele mantém a pessoa em movimento, mesmo quando tudo parece travado. O invisível utiliza essas oportunidades como forma de preservar a dignidade interna. Não é exploração, é fortalecimento. Quem atravessa o sofrimento ajudando, ainda que pouco, ainda que com limitações, sai diferente. Não sai ileso, mas sai inteiro. Há também momentos em que a resposta espiritual não vem para impedir uma perda, vem para amparar depois dela. Isso exige maturidade para ser compreendido. Nem tudo o que se ama permanece, nem todo sonho se realiza na forma imaginada, e ainda assim o cuidado não se ausenta. Quando a consciência aceita isso sem se revoltar contra a vida, algo profundo se ajusta. A dor não desaparece, mas deixa de ser caótica. Ela encontra um lugar, um sentido, um contexto mais amplo. Esse tipo de aceitação não é resignação passiva, é compreensão ativa. É saber que existem caminhos que não se abrem agora porque ainda não é tempo, e que forçar essas portas só gera mais sofrimento. O invisível respeita quem consegue esperar sem endurecer, quem consegue continuar fazendo o bem mesmo sem garantias, quem não transforma a espiritualidade em moeda de troca. Existem histórias em que no momento mais crítico, quando tudo parece perdido, algo simples acontece. Um encontro, um pagamento inesperado, um gesto honesto vindo de onde menos se espera. Essas situações não são mágicas no sentido fantasioso. Elas são respostas a um campo que se manteve minimamente alinhado.
Nada disso acontece para impressionar, acontece para sustentar. O mundo invisível não trabalha com espetáculos, trabalha com equilíbrio, e equilíbrio quase sempre é silencioso. Por isso, muitas vezes a resposta mais profunda não vem como solução imediata, mas como um abraço inesperado. Um gesto pequeno que não resolve o problema externo, mas impede que a pessoa desmorone por dentro. Esses momentos marcam porque revelam algo essencial. A ajuda não está apenas no resultado, mas na travessia. Não está apenas no que muda fora, mas no que se preserva dentro. Quando alguém percebe isso, a relação com a dificuldade muda. A pergunta deixa de ser apenas "por que isso está acontecendo comigo?" e passa a ser "como eu posso atravessar isso sem perder o que sou?" Essa mudança de pergunta altera completamente a experiência, porque desloca o foco do controle externo para a integridade interna. O invisível responde imediatamente a esse deslocamento, não com promessas, mas com presença. Uma presença que acompanha, sustenta e inspira, sem tirar da pessoa o direito de escolher. E é assim, pouco a pouco, que a travessia se aprofunda, não como castigo, mas como lapidação silenciosa da consciência, preparando algo que ainda não se vê, mas que já começa a se formar no fundo da experiência. Com o tempo, essa lapidação começa a refletir no modo como a pessoa enxerga o outro. Já não vê apenas obstáculos, mas mensageiros. Nem sempre mensageiros confortáveis, nem sempre gentis, mas portadores de algo que precisa ser percebido. Às vezes chegam como uma flor frágil que se desfaz no vento, às vezes chegam como uma exigência pesada demais para quem já está cansado. Em ambos os casos, algo está sendo mostrado. O invisível se comunica muito mais através das relações do que através de fenômenos. É no encontro com o outro que a consciência é testada de forma mais direta, porque ali não há abstração. Há convivência, frustração, ruído, expectativas quebradas. É ali que o discurso espiritual se transforma em atitude concreta ou se revela apenas como teoria. Quando alguém atravessa uma dificuldade e ainda assim consegue olhar o outro com humanidade, mesmo que por poucos segundos, algo se firma de maneira profunda. Não porque isso seja heróico, mas porque é raro. A maioria endurece, a maioria se fecha, a maioria passa a usar a dor como justificativa para descuidar do mundo. O invisível percebe quem não faz isso. Percebe quem, mesmo fragilizado, não se coloca acima, não se acha especial por sofrer, não transforma a própria dor em título espiritual. Esse tipo de postura cria uma abertura silenciosa, uma abertura que não chama a atenção, mas sustenta. Há consciências que acreditam que espiritualidade é algo que se manifesta apenas em ambientes protegidos, em lugares preparados, em momentos específicos. Mas o campo espiritual observa principalmente fora desses ambientes. Observa quando ninguém está olhando, quando não há passes, nem palavras bonitas, nem expectativas de reconhecimento. É fora que se revela quem a pessoa é quando o conforto acaba. Por isso, muitas vezes, a vida parece testar justamente nos momentos mais inconvenientes. Quando não há energia, quando não há paciência, quando não há vontade. É aí que a escolha se torna mais verdadeira, porque não é movida por entusiasmo, mas por compromisso interno. O invisível não exige grandes gestos, exige coerência. Exige que a pessoa não abandone completamente aquilo que sabe ser justo só porque está cansada. Mesmo pequenas atitudes contam. Um cuidado simples, uma renúncia silenciosa, um limite colocado sem agressividade. Esses movimentos quase imperceptíveis são registrados no campo sutil com muito mais clareza do que se imagina. Não como pontos em uma contabilidade moral, mas como sinais de maturidade em construção. Existe também um ponto delicado que precisa ser compreendido. A ajuda espiritual não impede a morte, a perda ou o fim de ciclos quando eles já cumpriram seu papel. O cuidado não está em evitar o inevitável, mas em conduzir a consciência através dele com o mínimo de violência interna possível.
Quando alguém atravessa um luto, uma separação ou uma perda definitiva, sem se revoltar contra a vida, sem negar a dor, mas também sem se deixar consumir por ela, algo se reorganiza profundamente. A experiência não desaparece, mas deixa de ser destrutiva. Ela se transforma em raiz. O invisível atua muito forte nesses momentos, não para anestesiar, mas para sustentar. Para que a dor não se transforme em desespero permanente, para que o amor não se perca junto com aquilo que partiu. Essa sustentação é silenciosa. Muitas vezes se manifesta como lembrança, como presença sentida, como intuição de continuidade. Não é para convencer, é para acalmar. A espiritualidade não trabalha para gerar dependência emocional. Ela trabalha para fortalecer a autonomia da consciência. Por isso, mesmo quando se aproxima, mantém certa distância respeitosa. Não invade, não se impõe, apenas acompanha. Com o passar do tempo, quem atravessa dificuldades assim começa a perceber algo diferente em si. Uma espécie de firmeza tranquila. Não é indiferença, é estabilidade. A pessoa sente, mas não se perde completamente no que sente. Ela sofre, mas não se dissolve no sofrimento. Esse estado não surge de repente, ele é construído camada por camada, decisão por decisão. E é exatamente isso que o invisível observa, a construção lenta, quase invisível de alguém que aprende a sustentar a própria vida com mais lucidez. Quando essa sustentação se estabelece, mesmo que de forma frágil, as situações ao redor começam a se reorganizar. Não porque tudo melhora magicamente, mas porque os extremos diminuem, os conflitos perdem intensidade, as perdas encontram sentido, as oportunidades aparecem no tempo certo. Às vezes, isso se manifesta como um recurso inesperado, às vezes como uma solução simples que estava disponível o tempo todo, mas só pôde ser vista quando o ruído interno diminuiu. Às vezes, como um encontro que não resolve tudo, mas resolve o essencial naquele momento. O invisível age assim porque respeita o processo. Ele não entrega respostas antes que a consciência esteja pronta para recebê-las. Não abre portas para quem ainda não consegue sustentar o que há do outro lado. Por isso, há fases longas de silêncio. Fases em que parece não haver resposta nenhuma. Mas, na verdade, há um trabalho interno sendo feito. Um trabalho de reorganização profunda, onde valores são ajustados, prioridades são revistas e a própria relação com a vida é redefinida. Quando esse trabalho atinge um certo ponto, algo muda de forma consistente. A pessoa começa a agir diferente, a reagir diferente, a escolher diferente. E essas escolhas criam novos caminhos. O mundo invisível não cria. O invisível se comunica muito mais através das relações do que através de fenômenos. É no encontro com o outro que a consciência é testada de forma mais direta, porque ali não há abstração. Há convivência, frustração, ruído, expectativas quebradas. É ali que o discurso espiritual se transforma em atitude concreta ou se revela apenas como teoria. Quando alguém atravessa uma dificuldade e ainda assim consegue olhar o outro com humanidade, mesmo que por poucos segundos, algo se firma de maneira profunda. Não porque isso seja heróico, mas porque é raro. A maioria endurece, a maioria se fecha, a maioria passa a usar a dor como justificativa para descuidar do mundo. O invisível percebe quem não faz isso. Percebe quem, mesmo fragilizado, não se coloca acima, não se acha especial por sofrer, não transforma a própria dor em título espiritual. Esse tipo de postura cria uma abertura silenciosa, uma abertura que não chama a atenção, mas sustenta. Há consciências que acreditam que espiritualidade é algo que se manifesta apenas em ambientes protegidos, em lugares preparados, em momentos específicos. Mas o campo espiritual observa principalmente fora desses ambientes. Observa quando ninguém está olhando, quando não há passes, nem palavras bonitas, nem expectativas de reconhecimento. É fora que se revela quem a pessoa é quando o conforto acaba. Por isso, muitas vezes, a vida parece testar justamente nos momentos mais inconvenientes. Quando não há energia, quando não há paciência, quando não há vontade.
É aí que a escolha se torna mais verdadeira, porque não é movida por entusiasmo, mas por compromisso interno. O invisível não exige grandes gestos, exige coerência. Exige que a pessoa não abandone completamente aquilo que sabe ser justo só porque está cansada. Mesmo pequenas atitudes contam. Um cuidado simples, uma renúncia silenciosa, um limite colocado sem agressividade. Esses movimentos quase imperceptíveis são registrados no campo sutil com muito mais clareza do que se imagina. Não como pontos em uma contabilidade moral, mas como sinais de maturidade em construção. Existe também um ponto delicado que precisa ser compreendido. A ajuda espiritual não impede a morte, a perda ou o fim de ciclos quando eles já cumpriram seu papel. O cuidado não está em evitar o inevitável, mas em conduzir a consciência através dele com o mínimo de violência interna possível. Quando alguém atravessa um luto, uma separação ou uma perda definitiva, sem se revoltar contra a vida, sem negar a dor, mas também sem se deixar consumir por ela, algo se reorganiza profundamente. A experiência não desaparece, mas deixa de ser destrutiva. Ela se transforma em raiz. O invisível atua muito forte nesses momentos, não para anestesiar, mas para sustentar. Para que a dor não se transforme em desespero permanente, para que o amor não se perca junto com aquilo que partiu. Essa sustentação é silenciosa. Muitas vezes se manifesta como lembrança, como presença sentida, como intuição de continuidade. Não é para convencer, é para acalmar. A espiritualidade não trabalha para gerar dependência emocional, ela trabalha para fortalecer a autonomia da consciência. Por isso, mesmo quando se aproxima, mantém certa distância respeitosa. Não invade, não se impõe, apenas acompanha. Com o passar do tempo, quem atravessa dificuldades assim começa a perceber algo diferente em si. Uma espécie de firmeza tranquila. Não é indiferença, é estabilidade. A pessoa sente, mas não se perde completamente no que sente. Ela sofre, mas não se dissolve no sofrimento. Esse estado não surge de repente, ele é construído camada por camada, decisão por decisão. E é exatamente isso que o invisível observa, a construção lenta, quase invisível de alguém que aprende a sustentar a própria vida com mais lucidez. Quando essa sustentação se estabelece, mesmo que de forma frágil, as situações ao redor começam a se reorganizar. Não porque tudo melhora magicamente, mas porque os extremos diminuem, os conflitos perdem intensidade, as perdas encontram sentido, as oportunidades aparecem no tempo certo. Às vezes, isso se manifesta como um recurso inesperado, às vezes